Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam presentes nas nossas vidas. Quero convidá-los a abrir o texto do livro de Gênesis, capítulo 2, e nós vamos ler a partir do versículo 18. Passagem que nós vamos meditar nesta manhã. Nosso desejo é que o Senhor esteja, como foi feita a oração aqui, cuidando dos nossos irmãos que tiveram a sua agenda dessa semana alterada pela soberania do nosso Deus, o nosso grande eu sou, certamente está nos acompanhando nesse momento. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18, até o versículo 25, a palavra do Senhor nos diz assim: Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Como nós vemos nessa passagem, Moisés agora ele narra como foi que Deus trouxe à existência a mulher. Após ele ter falado como foi que o homem veio à existência, agora ele fala como foi feita a mulher. E mais uma vez aqui nós notamos o cuidado do nosso Deus. Homem e mulher, como disse anteriormente, não foram feitos como os animais. Nós vimos que Deus criou os animais de uma forma um tanto impessoal, mas Deus fez questão de mostrar que ele se envolveu pessoalmente tanto na formação do homem como na formação da mulher, e não foi como o restante da sua criação. Ele não compartilhou com o restante da sua criação a sua imagem e semelhança. Ele só compartilhou isso com o homem e a mulher. Então nós temos aqui a criação dela, a parte feminina. Deus a faz também de uma forma especial. Há um cuidado minucioso do nosso Deus aqui nisso. Ele não a fez, diferente do homem, ele não a fez diretamente do pó da terra. Ele poderia ter feito assim também, se o desejasse, mas não foi assim que ele fez. Ele a fez a partir do homem. E isso também não é um mero detalhe aqui no texto bíblico. Isso é Deus demonstrando a diferença entre o homem e a mulher a partir da sua criação. Esse detalhe, inclusive, ele é usado no Novo Testamento para mostrar que homens e mulheres possuem papéis distintos no plano de Deus, no propósito de Deus, desde o momento em que Deus os criou. O fato da mulher ter vindo diretamente, ou ter vindo do homem, não diretamente do pó da terra, é então para nós significativo, essa revelação da palavra de Deus. Ao criar a mulher desta maneira, Deus estava posicionando homem e mulher na função em que ele determinou para cada um deles. Deus estava naquele momento não somente criando a mulher para o homem, ele não estava apenas criando a fêmea para ele, como ele mesmo vai dizer depois. Deus estava fazendo muito mais do que isso nesse momento. Deus estava criando a estrutura que serviria de base para aquilo que o homem e a mulher deveriam fazer posteriormente, a forma como eles deveriam viver. Então, quando Deus decidiu fazer o homem, Deus determinou que ele deveria exercer domínio sobre todo o restante da sua criação. Como ele disse no capítulo 1, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra, ele disse no capítulo 1. Deus então nos abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra.
Quando Deus colocou o homem no jardim, nós vimos ontem, Deus lhe determinou que ele cultivasse e guardasse o jardim. E Deus também lhe deu a ordem moral, a ordem espiritual. De todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia que dela comeres certamente morrerás. Então o homem tinha essas tarefas para executar. Ele tinha isso para fazer, um ato de obediência e adoração àquele que o havia criado e havia demonstrado o seu amor tão grande por ele. Exercer o domínio sobre os animais, ser fecundo, multiplicar-se, encher a terra, cultivar e guardar o jardim, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, com o propósito de glorificar a Deus e preservar a vida. Eram essas as tarefas do homem. E Deus afirma que ele precisava de alguém para auxiliá-lo na execução dessas tarefas. O homem, então, precisava de um relacionamento com o seu semelhante. E, mais uma vez, Deus demonstra, então, o seu amor por ele, ao dar a ele, então, este relacionamento, o relacionamento com aquele que lhe é parecido, aquele que lhe é semelhante. Deus já havia demonstrado o seu amor no seu nome, como grande eu sou. Deus havia demonstrado o seu amor no ambiente que ele havia dado para o homem. Deus demonstrou o seu amor no caráter que ele deu ao homem. Deus demonstrou o seu amor no mandamento que ele deu ao homem, quando ele disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Quando Deus então colocou este limite, colocou esta restrição, era o ato do seu amor por ele, para preservar o relacionamento entre eles, não é? E Deus disse que ele poderia comer livremente de todas as árvores. Havia fartura ali, mas daquela árvore ele não deveria comer. Então, em meio a toda aquela perfeição, né, no amor que Deus estava demonstrando a ele, ainda faltava algo. Apesar de tudo aquilo, Deus diz aqui no versículo 18 que havia algo que não estava bom. Ou seja, em toda aquela perfeição, havia algo faltando ali. Estava faltando o relacionamento que serviria de base para que o homem pudesse cumprir todo o propósito que Deus havia estabelecido para ele. Estava faltando o relacionamento que serviria de base para todos os outros relacionamentos entre os seres humanos que surgiriam depois deles e a partir deles, a partir daquele casal. Por isso que ao criar a mulher aqui, Deus estava criando também o relacionamento conjugal. É a base de tudo. É a base da sociedade, é a base da vida, é o relacionamento conjugal. Deus estava criando o casamento. Essa passagem, nosso Gênesis 2, 18 a 25, é sobre casamento. São princípios de casamento, são os propósitos do Criador para nós, para os nossos casamentos. Inclusive, quando Jesus foi perguntado sobre o divórcio, ele usou esta passagem para responder. Ele disse: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher? Foi a resposta que Jesus deu. Para responder sobre o divórcio, ele volta no início. Ele afirma a autoridade de Gênesis, ele afirma a autoridade de Gênesis sobre o casamento, ele afirma a autoridade de Gênesis sobre o homem e sobre a mulher. Foi isso que o nosso Senhor Jesus fez. Ele afirmou e confirmou aquilo que Deus havia revelado por meio de Moisés no livro de Gênesis. O apóstolo Paulo também, ao falar sobre o casamento em Efésios capítulo 5, é nessa passagem que ele volta. É aqui que ele vem. Ele disse que é por isso que o homem deixa o seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ele vai dizer: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, o Novo Testamento usou essa passagem aqui de Gênesis para nos falar sobre o casamento. Onde Deus estava, então, criando o relacionamento conjugal perfeito. Então, o que nós vemos aqui, mais uma vez, é a demonstração do amor do nosso Deus para com o homem, para com a humanidade que ele havia criado de forma tão especial. Então, aqui Deus demonstra o seu amor ao dar ao homem o relacionamento conjugal perfeito. E como é o relacionamento conjugal perfeito? Aqui nós temos um modelo, aqui nós temos um padrão. O relacionamento conjugal perfeito é o relacionamento onde o homem é o responsável, o homem é o líder.
É o que nós vemos aqui, né, pegando o texto imediatamente anterior e entrando aqui no versículo 18. Quando Deus deu a ordem para o homem não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós notamos isso ontem, né? Não havia a mulher ainda. A ordem foi dada na segunda pessoa do singular. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás tu, porque no dia em que comeres tu, certamente morrerás tu. Deus fala diretamente para ele, segunda pessoa do singular. Por que Deus fala diretamente? Porque só havia ele. A mulher não estava lá. Então a ordem foi dada somente para Adão, porque ele era o responsável por tudo aquilo que estava ali diante dele. Ele é que deveria obedecer o mandamento a fim de preservar a vida em abundância, a vida plena, a vida espiritual que Deus lhe havia dado. E ele tinha a responsabilidade, então, de transmitir isso para a mulher, quando Deus a criasse, quando ele a recebesse de Deus. Então, como líder, ele deveria conduzi-la dentro do padrão espiritual estabelecido por Deus. Ele deveria dizer para ela o que eles poderiam e o que eles não poderiam fazer ali, em todo aquele ambiente que Deus lhes havia dado. Então, ao nos contar que foi assim que Deus criou a mulher, Deus estava deixando clara essa verdade. O homem é o responsável por tudo que acontece no mundo. Tudo é responsabilidade masculina. Homens e mulheres, eles são iguais perante Deus em dignidade. O apóstolo Pedro escreveu, nós citamos esse verso ontem, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, quando ele fala a forma como o marido deve tratar a sua esposa, ele disse que ambos são herdeiros da mesma graça de vida. Então, homens e mulheres são iguais em dignidade perante Deus. O apóstolo Paulo escreveu que nem a mulher é independente do homem e nem o homem é independente da mulher, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11. Então, ambos são iguais perante Deus no que se refere à sua dignidade. Mas homens e mulheres são diferentes perante Deus no papel, na função que Deus designou para eles. Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós vimos, diz que o homem foi formado do pó da terra. Ele foi formado primeiro. A partir dele, Deus formou a mulher. E o Novo Testamento vê neste fato do homem ter sido formado primeiro como a base da sua liderança sobre a sua casa. A liderança, inclusive, sobre a sua esposa. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13, vai nos dizer que a mulher não deve exercer liderança sobre o homem, porque primeiro foi formado Adão, e depois é que foi formado Eva. Eu sei, irmãos, nós vivemos num mundo que ataca as Escrituras, numa cultura que se opõe às Escrituras, nós somos bombardeados com isso o tempo todo. Viver o padrão da palavra de Deus é um desafio para nós. Por isso, de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, vai dizer: todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Nós sofremos perseguição quando nós queremos viver o que a palavra de Deus nos diz. Quando nós queremos ser fiéis ao que ela nos diz, porque o mundo nos pressiona, o mundo se levanta e se opõe a tudo quanto chama Deus, a Bíblia vai nos dizer. Há uma resistência para que nós vivamos a palavra de Deus. Eu sei que nós oramos muitas vezes e agradecemos, isso é um fato, de poder cultuar a Deus livremente, ainda nesse país, não sabemos até quando isso vai durar. Nós louvamos a Deus por essas liberdades que nós temos, mas a igreja de Cristo Jesus, ela nunca deixou de ser perseguida. Há perseguição no nosso país. Essa perseguição, ela não é física. Você não é impedido de sair aos domingos da sua casa e ir para o culto. Você é livre para fazer isso. Mas há uma perseguição sobre você, sobre o que você crê, sobre o que você pensa, sobre o que a palavra de Deus ensina. Há uma resistência do mundo. Por isso a Bíblia diz: todo aquele que quiser viver piedosamente vai ser perseguido. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Então, a Bíblia nos diz que o homem, ele é o líder sobre a mulher. E que ela não deve exercer liderança sobre ele. E isso não está em bases culturais. Isso não é coisa da época do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu isso porque era naquela época. Ele não falou que era da época dele, ele falou que era da criação. Ele disse: é porque primeiro foi formado o homem e depois a mulher.
É aqui que está a base da liderança, a responsabilidade que os homens têm sobre tudo o que Deus colocou diante deles, para eles cuidarem, para eles zelarem. Eu acredito, irmãos, que Deus, no seu julgamento final, vai chamar os homens à responsabilidade pelo que eles fizeram com a sua masculinidade neste mundo aqui. Você que crê em Cristo Jesus está livre disso. Não é? Você não vai comparecer perante o julgamento de Deus, a não ser para receber o seu galardão, pelo que você fez com a sua salvação, com o Espírito de Deus na sua vida aqui. Mas os homens vão prestar contas, homens e mulheres vão prestar contas pelo que fizeram com suas vidas perante o nosso Deus. É o que nós cremos. Então o Espírito Santo nos diz, aqui através desse texto, nos diz através do texto do apóstolo Paulo, que o homem é o líder porque ele foi criado primeiro. Deus não deseja que haja confusão. Homem e mulher foram criados diferentes um do outro. Eles são diferentes em força física, eles são diferentes fisicamente, inclusive. Homens têm os ombros mais largos, porque os homens foram feitos para pegar peso. Ainda que a tecnologia facilite tanto as nossas vidas, né, que a ferramenta mais pesada que eu pego no meu trabalho é a minha caneta, né, e uso o meu computador. A tecnologia nos deu essas facilidades, né, mas nós fomos feitos para erguer peso. Por isso que os homens têm os ombros mais largos. As mulheres têm os quadris mais largos. Por quê? As mulheres, na sua feminilidade, elas foram preparadas para gerar filhos. Ainda que Deus prive algumas de suas filhas, com seus propósitos soberanos e amorosos, de ter filhos. Mas o fato é que a mulher tem o quadril mais largo, porque ela foi preparada para gerar filhos. Nós não aguentaríamos um bebê na nossa barriga. Por isso, quando a gente começa a ficar mais gordinho, a gente começa a sofrer, dói a coluna, dói tudo. Né? E a mulher fica com o bebê ali, o corpo dela é preparado para aquilo, é uma das coisas mais belas que tem, né? E nós vemos isso. Então, homens e mulheres eles são diferentes em muitos aspectos. Né? Homem, ele tem 2 camisas, tem 2 calças, um par de sapato, para ele está muito bom. E quando estraga, ele vai comprar na loja, ele quer o mesmo que estragou. Não é verdade, não é? Eu tenho igual ao que eu tinha, não quero o outro. Eu quero aquele mesmo lá, e você procura o mesmo. Né? A mulher gosta de variedade, a mulher gosta de chegar na loja e ver aquele monte de opções. Assim. Eu lembro, quando os meus filhos eram pequenos, eu estava numa loja, e aí elas estavam vendo sapato, a minha esposa e a minha filha, assim, aí foram escolhendo, assim, quando estava chegando, isso já uma hora e pouco depois, elas estavam já chegando na conclusão, o vendedor me pega e me traz mais uma opção. Aí quando ele traz aquela opção, abre todo o leque de novo. Aí eu lembro que meu filho vai se acostumando, meu filho, porque quando você casar, isso você vai ter que enfrentar. Sabe? Vai se acostumando, que mulheres são assim mesmo, né? Nós homens, a gente chega lá e fala, quero aquela camisa, pegou o vestido, ótimo, vai embora. Às vezes a gente não quer nem experimentar, a gente quer levar para cá sem experimentar mesmo. Então vai dar certo. Homens, chega em casa, ele quer, eu estava falando com a minha esposa, ele quer pendurar a camisa na cadeira. Diz que agora tem uma lei, pessoal, que permite agora. A lei que fizeram aí foi aprovada, o homem tem direito de chegar em casa e pendurar a camisa na cadeira. Por quê? Porque ele quer usar de novo. Ela fala, põe para lavar. Ele fala, não, nem suei, quero usar de novo. É verdade ou não é? A minha esposa fala, põe para lavar. Eu falo, não, vai estragar a camisa de tanto lavar. Dá para usar mais umas 5 vezes ainda, eu nem suei. Eu quero ter o direito de deixar. É outra lei. Pode usar a camisa 5 vezes antes de lavar. Você vê a diferença de homens e mulheres? Isso é uma beleza, irmãos. É uma beleza. É a criatividade do nosso Deus para que eles se complementem, para que eles se somem. Isso que se chama casamento. E nós vivemos num mundo que faz todo o esforço para diminuir essas diferenças, de fazer essas diferenças. Eu vejo uma sociedade que está masculinizando as mulheres e feminilizando os homens. E a gente abandona a Escritura. A gente não quer pensar biblicamente para nos proteger dessas coisas, para nos livrarmos dessas coisas. Mas Deus nos fez de forma diferente porque Ele tem esses propósitos para eles. No capítulo 3, aqui nós vamos ver, amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos ver a entrada do pecado no mundo. O pecado vai entrar justamente tentando confundir as diferenças entre homem e mulher. Satanás vai em direção a Eva. Ele fala primeiro com Eva.
A serpente dirige as suas palavras à mulher e não ao homem. Ela lança dúvidas na mente da mulher. É assim que Deus diz: não comerás de toda árvore do jardim. Por que Satanás vai falar com a mulher? Por que ele se dirige primeiro a ela? Por que ele não falou com Adão? Porque ele estava atacando não somente Adão e Eva, ele estava atacando o caráter de Deus na criação. Ele estava atacando a ordem estabelecida por Deus. Ele estava desfazendo a hierarquia que Deus estabeleceu. Ele estava atacando a liderança de Adão, se opondo a Deus, se opondo ao Senhor. A ideia de Satanás era instigar uma insatisfação na mulher. Você é oprimida. Você sofre. Deus não te ama. Ele mentiu para você. Ele não quer o melhor para você. Você precisa se libertar dessa opressão. Eu costumo dizer, irmãos, que o primeiro movimento feminista aconteceu lá no jardim. E veio Satanás. O primeiro. Quando Adão e Eva pecaram, Deus continuou mostrando para eles que a ordem permanece, mesmo no mundo pós-pecado. Ele é o responsável. Perguntinha aqui, né, para te fazer para as crianças. Quem comeu o primeiro fruto? O homem ou a mulher? Quem que comeu primeiro? Vocês estão com dúvida? Quem que comeu primeiro? A mulher comeu primeiro. Ela comeu e deu ao seu marido que estava com ela e ele comeu. Mas quando Deus vai chamá-los para prestar contas, quem Deus chama primeiro? Adão, onde estás? Senhor, ouvi a tua voz, tive medo e me escondi, porque estava nu. Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu disse que não era para comer? Deus o chama primeiro. Por quê? Porque ele continua sendo responsável. Nós continuamos sendo responsáveis. Quer aceitemos, quer não, que a palavra de Deus diz, nós somos os responsáveis. A masculinidade é a responsável por tudo que acontece no mundo. Então não significa que a mulher não tenha a sua responsabilidade. Nós vamos ver que Deus vai trazer consequências sobre ela também, a respeito do que ela fez. Mas Deus, na sua graça, por meio do Evangelho, diz que a mulher que ficou estigmatizada por causa disso, por ter comido primeiro, todavia ela é preservada ao cumprir a sua missão de mãe, nos diz 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Mas Adão, ele foi o responsável. Deus vai dizer para ele: porque destes ouvidos à tua mulher e comeste da árvore que eu disse, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Veja na segunda pessoa do singular. A terra é amaldiçoada por causa de você, homem. É por tua causa que a terra está sob maldição. É o que Deus nos diz. Deus é enfático nisso. É por tua causa. Então, ao longo da história, Deus tem responsabilizado os homens pelo que tem acontecido. Nós vamos ver isso ao longo da Bíblia. Eu gosto de lembrar de 1 Reis, capítulo 21, que conta a história de Acabe e o seu interesse pela vinha de Nabote. Ele se interessou por aquela vinha, ele quis comprá-la ou quis trocá-la por uma outra vinha, mas Nabote não quis se desfazer da vinha porque era uma herança, e a lei do Senhor dizia que a herança não deveria ser vendida e nem passada adiante para outra pessoa que não fosse o seu herdeiro legítimo. E então ele volta para casa triste, porque ele não conseguiu a vinha que ele queria, e ele conta isso, e a sua mulher diz para ele: olha, quem é você? Você é o rei de fato? Ou não é? Não é você que manda nesse lugar aqui? Quem é você? Deixa que eu vou resolver isso para você. E aí ela escreve um interdito real. Ela escreve tudo. Ela diz: apregoai um jejum e depois levantai testemunhas. Levantai testemunhas contra Nabote, para que ele seja tirado da cidade e apedrejado até que morra. Ela escreveu esse interdito, mandou para os líderes de Israel, e estelou com o sinete do marido dela. Colocou o selo dele e enviou a carta. Enviou o interdito. E aí foi exatamente o que fizeram. Levantaram, apregoaram o jejum, levantaram testemunhas falsas, homens perversos, a Bíblia nos diz, contra Nabote, testemunharam contra ele, dizendo que ele havia blasfemado contra Deus e blasfemado contra o rei. E então ele foi apedrejado e foi morto. E aí ela chegou e disse para o seu marido: olha, agora está lá, ele já é morto, toma posse da vinha, ela é tua, eu já resolvi para você. Eu já resolvi. E aí o Senhor manda o profeta Elias falar com ele. Quando ele está indo lá para tomar posse da vinha, o Senhor manda o Elias dizer para ele: vai lá e diga para ele: mataste e ainda tomaste a herança?
Veja, o Senhor mandou dizer para ele. Quem é que planejou tudo, irmãos? Quem é que executou tudo? Quem é que fez tudo? Não foi Jezabel? Mas por que o Senhor diz para ele, você matou, e você ainda está tomando a herança? Você fez isso, porque ele era responsável por tudo que acontecia na sua casa, ainda que fosse a mulher dele que tivesse feito. O responsável era ele. Então, o relacionamento que a Bíblia nos apresenta aqui em Gênesis, capítulo 2, o relacionamento conjugal perfeito, é o relacionamento onde o homem é o líder. Foi isso que Deus nos ensinou nesse relato da criação. Agora, devemos dizer, liderança na palavra do Senhor é responsabilidade. A Bíblia nos diz que a quem muito é dado, muito será exigido. Jesus disse em Lucas capítulo 12, versículo 18, aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito foi confiado, muito mais lhe pedirão. Tiago capítulo 3, versículo 1 fala sobre a liderança da igreja, mas fala sobre o conceito bíblico de liderança também, dizendo que os líderes hão de receber maior juízo, porque a eles cabe a responsabilidade de conduzir o povo de Deus, a igreja de Deus. Então a Bíblia aponta a liderança masculina, irmãos, como uma grande responsabilidade e não como um privilégio a ser desfrutado. O problema nosso é que nós assimilamos muito o conceito de liderança corrompido que o mundo tem. Onde liderança é privilégio. Um monte de gente briga para estar nas cabeças. Porque eles veem a liderança como um privilégio. Biblicamente, a gente corre da liderança. A gente só assume porque Deus quer mesmo. A gente não quer. Eu me lembro quando o meu pastor chegou e disse assim, olha, eu era auxiliar dele. E ele chegou para mim e disse assim, eu tenho uma notícia para te dar. Eu estou deixando a igreja e vou aconselhar a igreja a convidar você para ficar no meu lugar. Eu falei, pastor, não faz isso pelo amor de Deus. Fica aqui você, eu estou feliz em ser seu auxiliar. Quero continuar sendo seu auxiliar para o resto da vida. Ele falou, não, você tem condições, você vai assumir. Eu falei, não, eu não tenho. Ele disse, não, vai ser você mesmo. Vai ser você. E foi o que aconteceu. A gente corre, corre. A primeira vez que um amigo no colégio, nós dois éramos crentes, e a gente fazia, às vezes, os trabalhos ali na escola de evangelismo ali, e aí um dia ele virou-se para um rapaz que estava conversando com a gente, e ele falou assim, olha, você tem alguma necessidade, conversa com ele. Aí eu olhei para ele assim, conversa com ele, fala com ele, porque ele é pastor. Aí eu falei para ele, rapaz, vira essa boca para lá. Porque eu tinha consciência de que não é privilégio, é responsabilidade. O conceito bíblico de liderança não é você estar numa posição confortável, muito pelo contrário, é você assumir uma grande responsabilidade. Mas nós sabemos, irmãos, que o pecado que ele fez, ele afetou duramente os papéis do homem e da mulher, ele criou uma confusão, criou-se as insatisfações, justamente por causa desses conceitos errados de liderança, onde há abuso. Quando nós falamos aqui que o homem é o responsável, ele é o líder, longe de nós, irmãos, confundir isso com os abusos que os homens muitas vezes fazem com a força que Deus lhes deu. Longe de nós isso. Nós não estamos nem nos aproximando disso, nós estamos falando de responsabilidade. Mas nós entendemos que essa confusão toda foi feita justamente por causa do pecado, das insatisfações, dos abusos, das guerras conjugais que se estabeleceu no mundo por causa do pecado. Mas o que o Evangelho do Senhor Jesus faz? O Evangelho, ele nos ensina o que é o casamento a partir do conceito original de Deus, do propósito original de Deus. Então nós não nos conformamos com o casamento sob os efeitos do pecado. Através do Evangelho nós queremos compreender e viver o casamento como ele foi previamente estabelecido por Deus. O apóstolo Paulo nunca normatizou o casamento, irmãos, considerando, é que a gente está no mundo pós-pecado, é assim mesmo. Não. Ele é assim mesmo, mas nós não nos conformamos com isso. Nós sabemos que isso é o resultado do pecado e que não é isso que Deus deseja, então lutamos contra nós mesmos, lutamos contra o nosso pecado para que nós possamos nos aproximar daquilo que o Senhor fez no estado original que nos é revelado aqui. É isso que o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 5, versículos de 21 a 33. Versículo 21 ele vai dizer para todos os crentes, submetei-vos uns aos outros, sede submissos uns aos outros. A palavra que também a gente, quando ouve,
Porque ela vem contaminada do mundo. Essa palavra submissão é uma bênção. Quem está em submissão não está perdendo nada. Que a responsabilidade é do outro. É confortável ser submisso. E ele diz para todos os crentes serem submissos em Efésios capítulo 5, versículo 21. E aí depois ele passa a dizer como cada crente é submisso. Como é que cada crente vai se submeter? Primeiramente a Deus e depois àqueles que Deus colocou sobre eles. Então ele diz, mulheres, você é submissa, sendo submissa ao seu marido como ao Senhor, assim como a igreja é submissa a Cristo, sendo Ele o Salvador dela. E aí ele vai dizer para os homens, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Como é que o marido se submete à sua esposa? Amando-a como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Eu já vi, nos fala assim, tá vendo? Que a Bíblia fala, a mulher tem que se submissa, o homem é só amar. Só amar? É para amar como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. É só amar. O padrão é o amor de Cristo pela igreja. Olha, às vezes eu pergunto para os maridos assim, qual é a chance, qual é a possibilidade de você entregar sua vida física pela sua esposa? De 1 a 10. Qual é a possibilidade de você ter que dar sua vida literal, fisicamente, por ela? 1, 2, a possibilidade. Mas por que então a Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa, como Cristo amou a igreja, assim Deus se entregou por ela? Como é que nós nos entregamos pelas nossas esposas? A gente fica confortável quando a gente lê esse versículo, é lindo, maravilhoso, nada que amar como Cristo, faz poesia, né? Amar como Cristo amou a igreja. E a gente fica confortável, porque a gente pensa em entrega física. Não, a possibilidade de um marido entregar sua vida física pela sua esposa é remota. Mas ele é chamado a se entregar pela sua esposa. O que isso significa? Que todos os dias ele tem que morrer por ela. Todos os dias. Todos os dias ele tem que abrir mão de desejos. Ele tem que abrir mão de coisas que ele gostaria. E por causa dela. O que é muito difícil. É duro para nós. Mas tem que morrer. Eu gosto de usar essa ilustração. O marido chega em casa depois de um dia de trabalho intenso. As coisas deram errado no seu trabalho. Ele está abalado. E ele chega em casa e tem um plano. Vou descansar. Um banho, botar os meus pezinhos na pantufa e vou sentar, e vou assistir uma série, vou ver um jornal, eu não quero saber de nada hoje. E aí ele chega em casa, na hora que ele entra, a esposa dele fala assim, precisamos ir no mercado. Aí ele tem que fazer a escolha dele. Ou eu morro, ou eu vivo. Se eu tomar um banho e botar a pantufa no pé, vivi. Se eu for para o mercado, morri. E o que a Bíblia diz? É para eu viver ou é para eu morrer? Você vê, a gente olha o texto bíblico, é lindo de pensar, difícil é viver. Porque no dia a dia o Senhor nos desafia. No dia a dia o Senhor nos ensina. Então o Senhor estabelece que o marido é o cabeça do lar, ele é o responsável por tudo, mesmo depois da entrada do pecado, o Senhor mantém isso. O relacionamento conjugal perfeito é o relacionamento onde o homem é o líder. E segundo o que nós notamos aqui, o relacionamento conjugal perfeito é onde a mulher é auxiliadora idônea. É o que Deus nos diz aqui nos versículos 18 a 20, não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora que ele seja idônea. Disse mais o Senhor Deus. Né? Deus acrescentou isso sobre aquilo que ele havia dito para Adão. Ele disse que não era bom ele estar só. Ele estava incompleto. E quando ele criou a mulher e a colocou do lado dele, ele viu, o próprio Deus viu que tudo que ele havia feito era muito bom. Se você volta lá para o capítulo 1, capítulo 1, nós temos os comentários de Deus à medida em que ele vai criando, né? Viu Deus que havia feito e isso era bom. Viu Deus o que era feito e isso era bom. Viu o que era feito. E quando ele faz o homem e a mulher, o texto nos diz no capítulo 1, versículo 31, eis que viu Deus tudo quanto havia feito. E era muito bom. Agora não era bom. Agora,
muito bom. O que era muito bom? Quando a mulher estava do lado do homem. Ele sozinho, bom, mas não é tão bom. Quando colocou a mulher dele do lado dele, muito bom. Sabe o que é isso? A Bíblia dizendo que o casamento é muito bom. A gente tem que encorajar os nossos jovens a casar. Tem que encorajar. O casamento amadurece o homem. Adão só ficou completo quando a mulher estava do lado dele. Sabe como que Deus terminou de fazer Adão? Dando mulher para ele. Por isso que o casamento amadurece o homem. É óbvio. A exceção daqueles que o Senhor tem como propósito que eles permaneçam solteiros, porque Ele quer usar a sua solteirice para a glória dele e o reino dele. Mas, de uma forma geral, o casamento é muito bom. O casamento amadurece o homem. Eu vejo lá na igreja, eu estou lá na igreja há 25 anos. Esses 25 anos eu fiz, acho que 64 casamentos. A maioria estão lá. Sabe? Vários deles eu passei bastante tempo, a gente consegue enxergar essas coisas. Né? Alguns deles eu fiz o casamento dos pais, aí depois apresentei os filhos, esses filhos cresceram, eu os batizei e agora fiz o casamento deles. E alguns eu os batizei, fiz o casamento deles e agora estou apresentando os filhos deles lá na igreja. Então a gente vai vendo muita coisa acontecer, a maioria está lá, desses quase 64, acho que são 64 casamentos que eu fiz lá. Né? E eu vejo assim, como eles amadurecem quando eles se casam. Às vezes eles casam e estão preocupados em levar um videogame. É verdade, pessoal, casa é um buracão. Né? Eu vi alguns lá, eles combinando, eles eram casados ali, jovens casados, eles tinham filhos. Não, vou marcar lá antes de jogar videogame lá, e eles iam para casa do outro, os casais, homem casado. E para jogar videogame, não vejo nenhum problema, deixa ele jogar videogame, quer jogar videogame, deixa só nascer o filho, eles vão ver onde vai parar o videogame. Mas eles querem jogar videogame, eles querem se divertir, aí eles vão assumindo as responsabilidades, e aí eles vão amadurecendo. De fato, eles vão se tornando homens de verdade. O casamento faz isso. É por isso que você vê uma sociedade tão imatura. Olha para os homens na sociedade, você vê quanta imaturidade, quanta infantilidade, quanta superficialidade, quantas coisas supérfluas. E são homens que estão adiando cada vez mais assumir a responsabilidade de um casamento. Não é? O casamento complementa o homem. Então, não é sem motivo que o mundo tem contribuído para destruir a nobreza e a beleza do casamento. Mas Deus disse que o casamento é bom quando Ele resolveu fazer a mulher para o homem. E Ele resolveu fazer uma auxiliadora idônea, porque sozinho Ele não poderia cumprir aquelas tarefas que Deus lhe havia dado. E como é que Deus fez a mulher? Não é? Quando nós somos perguntados como é que Deus fez a mulher, o que vem à nossa mente rapidamente é o fato de que Deus tomou a costela do homem, transformou-a numa mulher e trouxe ela para ele. Isso não é a resposta completa. Eu costumo dizer que se eu der a prova e alguém colocar isso na prova, eu dou 25% certo. Se tiver misericórdia daquele dia, eu dou 50% certo. Mas não é essa a resposta. Deus, porque Ele viu um problema, viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Então Deus, para fazer a mulher, olha o processo. Ele trouxe os animais para que o homem desse nome aos animais. E o nome que o homem desse, esse seria o nome deles. Era uma prerrogativa da liderança de Adão. No mundo antigo, quem dava o nome exercia a liderança. E exercer a liderança era dar nome. Você vai ver como é que reis, às vezes, mudavam o nome das pessoas. Né? Lembra de Daniel? Quando ele é levado para a Babilônia, junto com seus amigos, Misael, Azarias e Ananias, eles são levados para a Babilônia, lá é mudado o nome deles, né? Daniel é Belsazar, e depois Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? Então era uma prerrogativa no mundo antigo de quem exercia a liderança dar nomes. E Deus traz os animais para Adão dar nome. Por quê? Porque Adão havia recebido a responsabilidade de dominar sobre os animais. E você lê o capítulo 1, se você é um leitor atento, você vai perceber que a parte da criação que Deus controla, é Ele que dá nome. Deus deu o nome ao firmamento, céus. Quem controla os céus? É Ele. Quem que dirige os céus? Ele. Deus deu nome à porção seca de terra. Quem controla a terra? Quem conduz a terra? Ele.
Deus deu ao nome das águas de mares, porque Ele que controla os mares. Mas a parte da criação que Ele deu para o homem dominar, Ele disse: você vai dar nome. E Ele traz os animais para Adão dar nome, para Adão nomear os animais, porque é um exercício de liderança. E quando o homem então terminou de dar nome aos animais, ele viu que entre os animais não havia nenhuma semelhança para ele. Como disse ontem, homens e animais são diferentes. São diferentes. Há um abismo entre eles. Deus os fez com propósitos diferentes e de forma diferente e com dignidade diferente, porque o homem é que recebeu a imagem e semelhança de Deus. Então, o texto vai nos dizer, né, que o homem, quando terminou de dar nome, ele não viu entre eles um auxiliador que lhe fosse idôneo. Versículo 20 nos diz: deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. O homem percebeu que nenhum animal era semelhante a ele, nenhum animal poderia complementá-lo, nenhum animal poderia ser seu auxiliador idôneo. Então, o homem viu duas coisas. Cada animal tinha uma fêmea junto dele. Cada animal. E nenhum daqueles animais poderia complementá-lo de forma satisfatória, poderia se relacionar com ele. Então, nessa passagem, Deus ele está demonstrando que quem enxerga as coisas é Ele, Deus. E Ele depois mostra para o homem aquilo que ele já tinha visto. Então, ao trazer os animais para Adão dar nome, Deus estava fazendo com que ele exercesse sua liderança, mas ao mesmo tempo o levando a enxergar aquilo que Deus já havia enxergado. Isso aqui é o princípio do nosso relacionamento com Deus. Quem decide a sua necessidade não é você. Quem decide a sua necessidade é Deus. Desde o princípio da criação, Ele está mostrando isso para nós. Eu posso chegar diante de Deus com a minha listinha de necessidades e apresentar para Ele, mas Jesus disse que eu devo entrar no meu quarto, me ajoelhar e orar em secreto, porque o meu Pai que me vê em secreto sabe do que eu tenho necessidades antes de que eu o peça. Ele que decide a minha vida, Ele que decide o que é necessidade para mim, não sou eu. Eu posso até falar para Ele, Ele me dá a liberdade de falar, em nome de Cristo eu posso apresentar para Ele, mas quem decide o que eu tenho necessidade é Ele, e Ele mostrou isso para Adão no mundo sem pecado. Eu é que vi e vou mostrar para você agora qual é a sua necessidade. Você não tem uma auxiliadora idônea para você. Então, se o papel do homem é exercer a sua liderança em amor e proteção, Deus lhe deu uma auxiliadora idônea, mostrando que o papel da mulher é auxiliar o seu marido como sendo mulher. Como a mulher faz isso? A mulher faz isso através da sua feminilidade. A mulher auxilia o seu marido sendo feminina. Feminina. Deus, Ele deu esta prerrogativa, deu esta função, esta capacidade para a mulher, para que ela cumpra o papel que Deus lhe designou. Qual é a grande demonstração e evidência da feminilidade? Ser esposa e mãe. Deus não espera nada mais das mulheres, a não ser que elas exerçam a sua feminilidade. Eu sei que mulheres são capazes, graças a Deus por isso, de exercer tantas coisas, mas a principal que Deus espera delas é o exercício da sua feminilidade, é ser esposa e ser mãe. Então, o papel da mulher é auxiliar o seu marido para que ele exerça aquilo que Deus planejou para ele. A função da mulher, ouça isso aqui, eu sei que isso aqui não é popular, eu sei que às vezes as pessoas querem me pegar por causa disso. Estava no encontro de casais uma vez falando sobre esse assunto aqui, e aí tem um intervalo entre uma palestra e outra, eu fui para o meu quarto, e quando eu estava no meu quarto tinha uns 3 ou 4 irmãozinhos na frente assim, eles não sabiam que eu estava vindo atrás deles, e aí um deles virou para o outro e falou: rapaz, esse pastor falando dessas coisas, vou pegar e vou afogar ele naquela piscina. Ele não sabia que eu estava escutando ali atrás dele. Até aqui aconteceu uma vez também aqui, né? Teve uma vez que eu estava aqui, e aí teve uma brincadeira lá no ginásio, lá, acho que era uma gincana, parecia festa junina, né? Festa junina tem cadeia, não tem aquela cadeia que você prende as pessoas, me mandaram prender lá. Fiquei preso. Né? Aí veio alguém, pagou minha fiança, eu fui solto. Só que aí no dia seguinte eu estaria pregando aqui. Quem tinha outra palavra era eu.
Aí eu falei para eles, vocês me mandaram aprender ontem, né? E eu quero agradecer vocês. Pela primeira vez na minha vida eu me senti como o apóstolo Paulo. Fui preso por causa da palavra. Eu sei que essas coisas não são populares, mas a função da mulher, biblicamente falando, é trazer glória para o seu marido. A sua função é auxiliar o seu marido para que ele seja bem sucedido. Essas palavras nunca foram populares desde que o pecado entrou no mundo, mas elas são a verdade da palavra de Deus. O Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a escrever sobre essa passagem aqui. Quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. O que ele estava dizendo? A mulher estar debaixo da autoridade do marido não é nenhuma inferioridade para ela, porque Jesus estava sob a autoridade de Deus, e ele disse: eu e o Pai somos um. E o homem estar sob a autoridade de Cristo não é nenhuma também inferioridade para ele. E ele vai continuar dizendo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7, o homem é a imagem e glória de Deus, e a mulher é a glória do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do homem. Então Deus criou o homem e viu que não era bom ele estar só. Então criou a mulher por causa dele, porque ele precisava de um auxiliador idôneo. Então o desígnio de Deus para a mulher é auxiliar o seu marido, trazendo glória para ele. Se você ler Provérbios capítulo 31, você vai ler lá a mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? E quando você lê lá, diz que ela é virtuosa, sabe por quê? Várias razões são apresentadas lá. Mas sabe uma das razões pelas quais ela é virtuosa? Porque o seu marido é estimado entre os juízes da terra. Olha que interessante. O marido dela fora de casa é louvado. O marido fora de casa é estimado pelos juízes. Por causa do quê? Porque ele tem uma esposa, auxiliadora idônea, que está lá nos bastidores, trabalhando, e o marido lá fora recebendo a glória. Isso não é um problema nenhum para ela, porque ela é uma mulher que teme ao Senhor. Termina dizendo: ora, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. É a mulher virtuosa. É a mulher que auxilia o seu marido. Então, essa verdade, irmãos, mesmo no mundo pós-pecado, ela continua ainda sendo verdade. Por mais que haja resistência a ela, vivemos num mundo tão avesso a esta verdade, que Deus nos ajude, que Deus nos dê ousadia de continuarmos afirmando que essa é a vontade do nosso Criador, desde quando Ele nos criou. Então, o relacionamento conjugal perfeito é o relacionamento onde o homem é o responsável, onde a mulher é auxiliadora idônea. Mas também, o relacionamento conjugal perfeito é o relacionamento onde se encontra toda a satisfação. Versículo 21 nos diz que o Senhor fez cair um pesado sono sobre o homem. Foi a primeira anestesia da história, foi uma anestesia geral, e Deus tirou parte do homem. E com essa parte que ele tirou, literalmente ele tirou um pedaço do homem, né? Quando diz aqui, ele retirou uma das suas costelas, né? Pode nos confundir e achar que Deus pegou apenas osso, né? Não, Deus pegou o lado dele. A expressão no hebraico significa isso. Deus retirou o lado do homem, e com o lado ele fez a mulher, né? E trouxe para ele. Aqui nós temos vários princípios, não tenho tempo para discorrer sobre todos eles, né? Quero apenas passar rapidamente. Mas aqui Deus estava ensinando um princípio para Adão: você tem que confiar em mim. Você vai dormir, e eu vou resolver o seu problema. Enquanto você dorme, ele teve que dormir o sono da confiança. Outro princípio é que ele teve que dar parte de si mesmo. O problema só seria resolvido se ele de fato confiasse em Deus, se ele dependesse de Deus. Ele teria que dormir enquanto Deus trabalhava para resolver o seu problema. Ele teria que dar parte de si mesmo. É assim que Deus resolve os nossos problemas. Nós precisamos confiar nele, e nós precisamos estar dispostos a ceder. Ceder de nós mesmos. Salmo 37, versículo 5 diz: entregue teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele vai fazer. E o mais ele fará. Então Deus estava ensinando o homem aqui como é que se ama uma mulher. Eu vou dar uma mulher para você, mas vou te ensinar como é que você a ama. Deus demonstrou para o homem que ele teria que dar parte de si mesmo. Isso aqui é amor. Amor.
Amor é dar de si mesmo para o outro. Ele não queria ter um auxiliador idôneo, então que ele desse de si mesmo. Por isso, irmãos, todo ato de amor é dar de si mesmo. Todo ato de amor é um pouquinho da morte do eu. Amar é morrer. Amar é morrer. Se alguém pedisse para você definir o que é o amor, que resposta você daria para essa pessoa? Defina para mim o que é o amor. Nós vivemos num mundo, irmãos, em que as pessoas confundem o amor com sentimentos e emoções. Há muitos crentes que pensam assim também. Acham que amar é gostar e gostar bastante. A gente gosta bastante, a gente ama. Sabe? E define amor por isso. Quando eu olho as artes do mundo, especialmente poesias e músicas, eu vejo como esse é o conceito do mundo de amor e como esse é um conceito errado. Ele é equivocado. Quando a gente vem para a palavra de Deus, nós vamos ver que amor não tem nada a ver com isso. As paixões humanas, os sentimentos humanos, eles são bons. Não estamos dizendo que eles são ruins. Na verdade, se não houvesse isso, esse mundo seria muito pior do que ele é. O que freia este mundo ainda são os sentimentos e as emoções das pessoas. Se não houvesse isso, você vê que quanto mais fria uma pessoa é, pior ela é para a sociedade, não é verdade? Quanto mais fria, sem sentimentos e emoções uma pessoa é, pior cidadão ela é. Então faz bem para a nossa sociedade que haja sentimentos e emoções. No entanto, isso não define amor. Amor não é isso. A maior demonstração de amor que este mundo já viu foi Cristo Jesus morrendo na cruz. Amar é morrer. Morrer. Mas quando eu vejo as artes no mundo, as poesias, os homens, eles confundem amor com isso, Quando eu estava no ensino fundamental 2, na minha época não era ensino fundamental 2 que se chamava, era ginásio. Eu acho que era a 6ª série ginasial. E aí o professor nos deu uma tarefa, que era decorar poesias e declamar essas poesias. Ele deu um livro de poesias, e ali havia muitas poesias, e nós deveríamos escolher uma daquelas poesias, decorar e declamar. Aí, obviamente, eu escolhi uma que não era muito longa, e para declamar, mas marcou a minha vida, aquilo lá. Eu tinha, jovenzinho, decorei aquela poesia, e aí fui à frente, declamei na frente do professor. E a poesia, ela dizia assim, hoje eu não decorei mais, mas o senhor tem escrito aqui. Eu tenho um livro até hoje, na minha casa, e transcrevi aqui. A poesia diz assim: amor, brilho ávido de ternura, nos olhos cegos da paixão, seduziu meu coração. Amor, sentimento profundo e abstrato, um afã no meu peito de fato, de sonhos, traços de ilusão. Agora, esses traços fascinantes reluzem como estrelas cintilantes iluminando a solidão. Quão suave o doce favo de mel, quando torna grito de fel. Era essa poesia que eu decorei e apresentei. Mas veja o que ele diz: amor, sentimento profundo e abstrato, um afã no meu peito de fato, de sonhos, traços de ilusão. Veja, sentimentos, emoções. Aí tem aquelas músicas românticas, carne e unha, alma gêmea, bate coração, as verdades da laranja, 2 amantes, 2 irmãos, 2 forças que se atraem, sonho lindo de se ver, estou morrendo de vontade de você. Parece até amor, mas não é amor. É apenas emoções e sentimentos, E tem a outra, eu adoro amar você, como eu te quero, eu jamais quis. Você me faz sonhar, você me faz realizar, você me faz feliz. Olha o egoísmo dele, você me faz. O amor que existe entre nós dois é tudo o que eu sonhei para mim. É mais do que paixão, é mais do que prazer. Amor que não tem fim. E eu tenho que dizer que esses versículos não tem na Bíblia, não está na palavra de Deus, essas coisas, são apenas expressam os sentimentos, as emoções humanas. O amor na Bíblia é uma escolha, é uma decisão racional, potencializada pela presença do Espírito de Deus em nosso coração. Por isso que Gálatas, quando vai falar do fruto do
do Espírito, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, qual é o primeiro aspecto do fruto do Espírito que ele fala? Amor. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Começa com amor, termina com domínio próprio, ou seja, é controle. Não são sentimentos, emoções com as quais eu não consigo controlar. Amor é controlar, porque é a presença do Espírito Santo. Por isso que Romanos capítulo 5, versículo 5 também vai dizer que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amor é uma prerrogativa de salvação. Salvos amam. Salvos são habitados pelo Espírito Santo. E o fruto do Espírito é amor. Então é uma escolha, é uma decisão racional. Por isso que o maior exemplo de amor é Cristo. Então a masculinidade amorosa é sacrifício. Sacrifício pela esposa. Se entregar pela esposa. Por isso que Adão, ele teve que dormir e ceder parte de si mesmo. Ele não podia nem ver Deus resolvendo o seu problema. Era Deus que faria. E Deus faria isso, não é? Sozinho, né? Sem a participação dele. A não ser a parte que ele estava entregando para Deus transformar numa mulher. Então aqui Deus está ensinando o que é o amor, né? Ensinando o princípio da confiança. O princípio da dependência de Deus. Por isso que o sono na Bíblia ele tem dois aspectos. Ou ele é preguiça ou ele é confiança. Não há outra explicação para o sono na Bíblia. A Bíblia fala do sono dos justos, que é o sono da confiança e dependência de Deus. E é o sono da preguiça. O sono daquele que não quer trabalhar. O Salmo 3, versículo 5 diz assim: deito e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustém. O Salmo 4, versículo 8 vai dizer: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Já percebeu quando você está dormindo? Você fica totalmente indefeso. Totalmente indefeso. Você não consegue se proteger. A Bíblia fala que Jael era uma mulher, matou Sísera, o general do exército da Síria. E como é que ela matou ele? Estava dormindo. Ela pegou uma lança, cravou na fonte dele, atravessou para o outro lado e ficou na terra. Uma mulher matou um general do exército inimigo. Ele estava dormindo. Que alguém dormindo fica indefeso. Então, quando você está dormindo, é a sua mais dependência de Deus. A maior dependência de Deus é quando você está dormindo. Por isso que os discípulos, lá em Marcos capítulo 4, versículos 35 e 40, estavam no mar com Jesus e o mar ficou agitado. Agitado daquele jeito lá todo, né? E eles ficaram com medo de morrer, eles olham para Jesus, o que Jesus está fazendo na polpa do barco? Dormindo. Dormindo. Porque Jesus confiava no seu Pai. Aliás, Jesus é o Senhor de todas as coisas. Eu costumo dizer que se eu fosse ele, eu ia pedir almeria para Jesus, eu ia deitar lá dentro e dormir também. Mas se o Senhor, que é o Senhor de tudo, está dormindo, eu vou dormir também. Não importa essa tempestade que está acontecendo aí, mas eles foram lá: Senhor, não se te dá que pereçamos, o Senhor não está preocupado com a gente. Jesus levanta e fala: o que aconteceu? Por que não tendes fé? Por que sois assim tão covardes? E aí ele acalmou a tempestade. Cala-te. E ela se acalmou. E aí sabe o que aconteceu? Eles deixaram de ter medo da tempestade e ficaram com medo de Jesus. Está escrito lá: quem é este que até os ventos e as ondas lhe obedecem a voz? E temeram muito. Mais perigoso que a tempestade é quem está dentro do nosso barco. Não é o que a Bíblia diz mesmo, que a gente tem que temer a Deus, porque Ele é que tem poder de matar a nossa vida física e lançar a nossa alma no inferno. E eles ficaram com medo de Jesus. Então o sono na Bíblia, ou ele é de confiança, ou ele é de preguiça. E aqui Adão teve que dormir o sono da confiança em Deus. Então, quando Deus fez a mulher, trouxe para ele a viu e encontrou nela toda a satisfação. É o que nos diz o versículo 23. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Note que é a primeira vez que o homem abre a boca na Bíblia. Até agora só Deus tinha falado. É a primeira vez que ele vai falar. O que é que ele fala? Fala dela. Demonstra toda a sua satisfação em ver a beleza dela, a completude dela para ele,
Ele está satisfeito. Ele diz, agora sim, Senhor. Essa, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomado. Isso aqui é poesia, irmãos. Poesia. Às vezes eu falo para os jovens para ele, chega para a moça e diga para ela, você é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. É poesia, é elogio para a mulher. É que as poesias hebraicas elas são um pouco estranhas para nós. Você lê cantares lá, o noivo fala para a noiva, você é mais bela que as éguas de Faraó. Mas é poesia, exaltando a beleza da mulher, exaltando a sua dignidade. Desde então, quantas poesias, quantas canções de amor foram feitas homenageando as mulheres. Eu lamento que quando eu vejo hoje tanta pobreza nas músicas que são feitas. Tanta pobreza, tanta falta de poesia, tanta falta de elogio para a dignidade da mulher. Eu lamento a falta de gentileza dos homens. Já não puxam mais as cadeiras para as mulheres, já não abrem mais a porta para elas, já não as ajudam a tirar a compra do carro. Na verdade, não tem nem que ajudar, ele tem que tirar sozinho. Porque masculinidade e feminilidade, nós não podemos perder esses conceitos. Isso exalta a mulher. Provérbios 18, 22 vai dizer que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência de Deus. Sabe o que é o bem no hebraico? Uma coisa de valor, uma coisa preciosa, é um tesouro. Um tesouro. O que você faz com um tesouro quando você o acha? Você o guarda, você o protege pelo valor que ele tem para você. Que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Então aí Adão, ele dá um nome para ela. Ele diz, essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se a varoa, porque do varão foi tomado. Ele estava aqui mostrando toda a delicadeza dela. Ele estava exaltando a beleza dela. Ele diz, ela não é um homem, ela é uma mulher. Eu devo ressaltar que isso aqui não é ser meloso, sabe? Eu gosto do romantismo, eu acho que isso tem que ser preservado, mas não é ser meloso, não é? Mas é tratar a beleza da feminilidade como ela deve ser tratada. E mais uma vez, você percebe, ele exerce a sua liderança, ele dá um nome para ela. Ela estava sob o domínio dele. Quando Deus a fez, Deus trouxe e a colocou diante dele. É no lugar que ele estava, no lugar que estava sob o domínio dele, então ele exerceu o domínio sobre ela. Varoa é um termo significativo aqui, especialmente na língua hebraica. Ele estava dizendo ao mesmo tempo que ela era semelhante a ele, mas também diferente dele. Homem no hebraico é o termo ish, e mulher no hebraico é ish. Ish é para dentro mesmo, sabe? É para dentro. Dizem os hebraístas que isso tem a ver, inclusive, com a forma física. O homem tem o seu órgão sexual externo. Então, ish, para fora. O ar sai para fora. Ish. E ish, o ar entra para dentro, é gutural. Né? Aqui, ish, que é uma referência ao órgão sexual feminino que é interno. Ele está dizendo, ela é igual a mim, mas ela é diferente de mim. Ela é bela, ela é preciosa. Ela, de fato, vai me complementar. Mas também o termo hebraico para mulher, ish, ele vem de uma raiz que significa um ser frágil e macio. Sabe o que ele está dizendo? Ela não é como eu, robusto. Ela é frágil. Ela é macia. Como é que o Novo Testamento diz que um homem deve tratar sua esposa? Maridos, vivei a vida comum do lar, tendo consideração com a sua esposa como parte mais... O que a Bíblia diz, irmãos? Como parte mais... Irmãs, vocês são frágeis. E não é demérito nenhum. É beleza. É glória. É glória. O mundo que vem com esse conceito e tentando igualar aquilo que Deus diz é diferente, não é inferior, é apenas diferente. E nisso está a beleza da vida conjugal. Não é? Então, a masculinidade é isso, é tratar a esposa com dignidade. Mas deixa eu dizer uma coisa para nós aqui, irmãos. Estou terminando já.
Papel do pai em casa. A masculinidade em casa. É esse papel que reforça a sexualidade dos filhos. O menino aprende a ser homem quando ele vê a forma como o pai dele trata a mãe dele. E a menina aprende a ser mulher quando ela vê a forma como o pai dele trata a mãe dela. Então, o papel do pai reforça a sexualidade dos filhos. A masculinidade do menino é reforçada quando ele vê um homem assim em casa, que exerce a sua masculinidade com delicadeza para com a sua esposa. E a menina, ela fala assim, é assim que é mulher, porque meu pai trata a mulher assim. E ela quer ser mulher. Ela quer ser feminina. Eu vi uma filha dizendo a respeito do seu pai, eu quero casar com um homem que seja igual ao meu pai. Porque a vida inteira eu vi meu pai amando minha mãe. Honrando a minha mãe. Tratando a minha mãe com dignidade. Eu quero isso para a minha vida. Então Adão, ele expressou toda a sua satisfação quando ele recebeu a mulher. Essa, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se a valor, porquanto do varão foi tomado. E aí, irmãos, o relacionamento conjugal perfeito é um relacionamento onde há exclusividade até o fim. O versículo 24 nos diz, por isso deixam o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Até um relacionamento heterossexual, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. É um relacionamento monogâmico, uma mulher. É a sua mulher. Eu costumo dizer, mulheres são complicadas, é difícil de entender as mulheres. Não é? E graças a Deus que eu e você, irmão, não precisamos entender as mulheres. A gente só tem uma para entender, que é a nossa, e já nos é muito difícil. Não é? Então, tenho a vida inteira para entender a minha mulher, a minha esposa que Deus me deu. Porque ela é a minha, é monogâmico, é a sua mulher. É o que ele diz. E é um relacionamento, irmãos, insolúvel. Se tornarão os dois uma só carne. A expressão aqui é colar, juntar, de uma forma inseparável. É a exclusividade do casamento, no propósito do Senhor, é o que o Senhor quer. Você ame a sua esposa, ame até o fim. Ame até o fim. E você honre o seu marido, honre-o até o fim. Por isso que ele fala da perfeição do relacionamento. No versículo 25 ele diz, ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. A gente olha isso aqui, a gente já pensa logo sexualmente, né? Porque a nossa mente é muito poluída, eu reconheço isso. Olha, eles estavam nus e não se envergonhavam, né? A gente já pensa nudez, lembra sexo e tudo, mas é muito mais do que sexualidade aqui. Aqui fala que não havia nada entre eles que pudesse constrangê-los. Relacionamento perfeito. Relacionamento conjugal perfeito. Não havia nenhum constrangimento entre eles, nenhuma vergonha. Eles eram tão unidos que eles não tinham medo um do outro. Tanto que quando o pecado entrar, a primeira percepção deles do pecado vai ser sua nudez. É interessante, eles não vão notar o pecado do relacionamento entre eles e Deus. Eles vão notar primeiro entre eles, um com o outro. Eles vão se cobrir com folhas de figueira. Sabe o que significa? Eles têm medo um do outro agora. Medo. É o que nós vivemos. Nós temos medo uns dos outros. Eles não têm, mas tem medo. Eu tenho medo de vocês. Dá medo. Percebe? Você consegue olhar para uma pessoa mais de 10 segundos nos olhos? Até para a esposa da gente a gente tem dificuldade, que é a pessoa mais íntima da vida da gente. Que a gente tem medo. Se eu olhar para ela mais 10 segundos, ela vai estar olhando o quê? Quem foi? Nós temos medo uns dos outros. Tem algum exemplo claro? Irmãos na igreja às vezes pecam e ninguém tem coragem de amá-los e dizer para eles que eles estão errados. A gente está esperando o pastor fazer isso. A gente conta para o pastor. Pastor, o irmão lá está fazendo isso, você não vai fazer nada. A igreja paga você para isso, você não vai fazer. Por que a gente não fala? Porque às vezes é um irmão desse tamanho, magrinho, o bracinho dele é um caninho de PVC de 3/4. E ninguém tem coragem de falar com ele, parece que ele vira um monstro desse tamanho. Ninguém quer repreendê-lo. E repreensão é um ato de amor. Por que a gente não fala? Porque nós temos medo.
Medo uns dos outros. Isso foi o que o pecado fez, nos separou uns dos outros. Nós não temos mais um relacionamento leve. Graças a Deus pelo Evangelho. O Evangelho de Cristo Jesus que nos ensina e nos faz aproximar de novo. E aí a gente pode, entre nós, a falarmos abertamente, tanto na vida conjugal quanto na vida da igreja, para que nós possamos admoestar uns aos outros, repreendermos aos outros, aconselharmos aos outros, para que todos nós sejamos a igreja que está sendo santificada para ser apresentada a Cristo Jesus, santa e gloriosa, sem mácula e sem defeito. Amém? Só que o Evangelho faz para nós. Aqui nós temos então a perfeição toda, né? Aí amanhã nós vamos ver a queda e no sábado as consequências e a esperança.